Maria Flávia, boa tarde a todos. Eu inicialmente quero agradecer ao convite do Ticiano, dizer que foi um grande prazer fazer a leitura do seu trabalho. Inclusive, já indiquei o trabalho dele para os meus orientandos, né, com a autorização da Maria Flávia e também do autor. Agradeço a você, Maria Flávia, pela indicação do meu nome como debatedora. Agradeço ao PARI, que é um importante interlocutor do ERA, né, do qual eu faço parte, e quero parabenizá-los, né, ao PARI, à Unifran, a Maria Flávia, a comissão organizadora de um modo geral, pela importância desse ciclo de palestras para os estudos retóricos, e também parabenizar o Ticiano aí pela qualidade e pela importância do seu trabalho. Eu vou inicialmente fazer uma apresentação do nosso palestrante, né? O Ticiano Jardim Pimenta é graduado em Letras, tradutor e intérprete pela Universidade de Franca e graduando em Psicologia pela mesma universidade. Ele desenvolveu iniciação científica na área de retórica e argumentação, sob supervisão da professora Maria Flávia, com bolsa FAPESP. É membro pesquisador do Grupo PARI e atuou como palestrante no projeto PROAC São Paulo, manifestação cultural com temática LGBT. Fez parte da organização e integrou a equipe de palestrantes do primeiro simpósio da educação sexual na atualidade, nuances pertinentes para educadores da Unifran. E é professor voluntário de língua portuguesa e língua inglesa no cursinho popular Unitodos da Unifran. O trabalho do Ticiano se chama O Patos e os Degenerados, Rita Von Hunt e o Despertar da Paixão do Amor. Ele tem 1 hora para apresentação, depois nós temos meia hora para debate, então se vocês tiverem questões, podem ir colocando no chat para a gente poder conversar depois. Bem-vindo, Ticiano. Olá, professora. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a professora Maria Flávia, que abriu os caminhos para mim na minha vida acadêmica. Sou muito grato mesmo. Gostaria de agradecer também aos participantes do Grupo PARI. A gente, com mais esse livro, tem mostrado cada vez mais a importância, né, dos estudos retóricos e principalmente agora com uma guia que é da nossa líder. Então, queria parabenizar a todos também pelas excelentes palestras que a gente tem tido. E é isso, deixa eu só colocar meus slides aqui. Gente, então, gostaria de agradecer muito a professora Márcia pela presença, por ter aceitado o convite de ser moderadora. Fiquei imensamente feliz e muito contente de saber que a senhora gostou do meu trabalho. Enfim, como ela já mencionou, né, o meu trabalho se intitula Patos e os Degenerados, Rita Von Hunt e o Despertar da Paixão do Amor. Para a gente iniciar o debate, eu gostaria que vocês fossem pensando sobre essas questões aí que eu coloquei na tela. Afinal de contas, gente, o que é ser homem? O que é ser mulher? Dá para a gente falar que identidade de gênero é uma questão fixa? Quantos gêneros a gente tem? O gênero é algo social ou é algo biológico? O desejo ele deve ser categorizado? A gente deve ter categorias fixas para heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade? O que é ser mulher? Existe sexo natural e algo que seja antinatural? Afinal de contas, a gente se apaixona pelo sexo ou pelo gênero das pessoas? Bom, eu espero que a gente consiga trabalhar um pouquinho dessas questões aí ao longo da minha explanação, tá? Bom, o meu trabalho ele é dividido em 2 partes. Na primeira parte eu faço uma análise mais especulativa a partir da trajetória das paixões da professora Maria Flávia. E na segunda parte eu faço uma análise analítica mesmo, uma investigação analítica de um vídeo
com base na trajetória das paixões. Então, no primeiro momento, eu faço uma especulação sobre o estágio da disponibilidade da trajetória das paixões. E aí, para a gente refletir um pouco, né? Todas as paixões estão presentes em nós, né? As paixões aristotélicas, elas podem ser despertadas em todos nós possuímos as 14 paixões propostas por Aristóteles. Melhor dizendo, todos nós estamos suscetíveis às paixões, né? A sermos afetados por paixões. Então, o que o estágio da disponibilidade vai enfatizar? É que essas emoções, esses sentimentos, essas afecções da alma, elas encontram-se mais ou menos disponíveis e afloráveis de acordo com aspectos individuais, tais como hábitos, propensões psíquicas, valores, crenças e etc., né? De acordo com a Figueiredo. Então, elas seriam, né, essa disponibilidade seria resultado de particularidades subjetivas, ou seja, de uma inter-relação, eu acho que até mais uma interafetação de aspectos ontológicos, psicofisiológicos e culturais. Então, trazendo um gancho aqui, né, também com o que a gente viu de manhã, eu vejo o estágio da disponibilidade, então, ocupando esse espaço interdiscursivo. Eu utilizo um autor que é o Gallinari, e para ele, e eu vou nessa linha também, não existe um espaço pré-discursivo, o que existiria, de repente, é um espaço pré-corpus, né? Pré um discurso em específico. Então, a gente vê que a disponibilidade ocupa esse espaço interdiscursivo. E aí, minha pergunta, né, que motivou a minha investigação foi justamente essa. Então, o que influencia a disponibilidade das paixões nos indivíduos, no que tange aos degenerados e aos discursos por eles produzidos? Gente, degenerados aqui é qualquer pessoa que se distancie da norma sexista de gênero, né? Então, aqui eu estou incluindo pessoas LGBTs, QIAs e outros indivíduos que não se enquadram na norma sexista por diversos fatores, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o termo degenerados aqui é como para eu englobar esses indivíduos que não fazem parte. Então, para a gente investigar um pouquinho sobre isso, né, como um ponto de partida para a gente entender a disponibilidade no que tange os degenerados, a gente tem que pensar um pouquinho sobre contexto retórico, né? O Ferreira fala que o contexto retórico é o conjunto de fatores temporais, históricos, culturais, sociais, etc., que exercem influência no ato de produção e recepção dos discursos. Então, o contexto retórico no que tange, né, nossas representações, os sentimentos e os comportamentos no que tange sexo, gênero e sexualidade, encontra-se circunscrito numa ideologia dominante conhecida como sexismo. Então, para o Borrilho, trata-se da organização político-social sexual que estrutura nossas relações a partir dos 3 marcadores acima mencionados, né? Gênero, sexualidade. Bom, o sistema heterossexista, então, ele cria um modelo hegemônico de feminilidade e masculinidade. Então, ele se instaura e se multiplica dentro da doxa. Então, a gente tem um sexo biológico, que vai determinar se aquele indivíduo é macho ou fêmea. Daí, o gênero automaticamente, né? Supõe-se que automaticamente vamos ter o gênero homem ou mulher, a partir desse dado biológico, que leva a um desejo único e genuíno, que é a heterossexualidade. Essa é a norma sexista, é a forma de entender o mundo a partir de um aspecto de uma ideologia que é sexista, né? Então, a Loura vai dizer: as descontinuidades, transgressões e subversões dessas 3 categorias, sexo, gênero e sexualidade, podem experimentar, são empurradas para o terreno do incompreensível ou patológico. Então, mais do que essa norma,
esse sistema heterossexista, ele vai dizer que isso é invariável, que esses três processos eles são invariáveis, né? E tudo que não cabe dentro desse processo é automaticamente incompreensível ou patológico, principalmente patológico. Gente, mas na prática é um sistema que não se sustenta. Por quê? Os corpos degenerados, eles são talvez a maior prova disso, né? Porque não há nenhum núcleo efetivo e confiável a partir do qual a norma, ou seja, a consagrada sequência sexo, gênero e sexualidade, possa fluir ou emanar com segurança. Porque os corpos de pessoas LGBTs, eles já mostram isso pra gente, que nem sempre há esse padrão, ou então essa sequência fixa, né? Mas vai mais além disso, né? A norma também ela é contestada e ela não se sustenta a partir de indivíduos que estão mais próximos a ela. Então, por exemplo, mulheres heterossexuais que abrem mão da maternidade. É como se ela estivesse quebrando, né? Como assim? Você não, você tem o seu papel. Você é mulher, você tem que ter filhos, né? Homens heterossexuais que se recusam a uma performance de gênero viril e dominadora. E a gente pode pensar também em questões de pessoas mais velhas, que basicamente o desejo delas é posto de lado, como se a idade trouxesse o fim desse desejo, né? E por fim, a gente pode também falar sobre pessoas com diversidades funcionais, né? Pessoas com diversidade funcional muitas vezes têm seus desejos negados, ou então é suposto que eles nem têm desejos. Então, a norma ela é contestada a partir desses aspectos, né? Da materialidade desses corpos. Bom, o modelo sexista, seja como for, né, por mais que não se sustente, por mais que na prática não faça sentido esse modelo sexista, ele instaura normas e papéis de gênero específicos para homens e mulheres a partir de estereótipos generificados, os quais circundam nossas representações, sentimentos e comportamentos. Então, só para a gente entender um pouquinho aqui, né, da definição que eu estou usando para falar sobre estereótipo, que é uma definição da psicologia social, a partir de uma representação mental de um grupo social e de seus membros, tendemos a enfatizar o que há de similar entre pessoas, não necessariamente similares, e agir de acordo com essa representação. O que isso gera, né? Essa instauração dessa norma sexista gera? Gera imagens cristalizadas que fundamentam crenças, valores, opiniões e hierarquias a respeito dos traços particulares extravasados aos indivíduos ou aos grupos. Uma vez que são construídos a partir do padrão heterossexista e normativo da sociedade, tem-se a criação estereotípica patológica, imoral e legítima de pessoas que ultrapassam os limites dessa norma. Então, para o Borrilho, né, uma das bases da LGBTfobia é o diferencialismo sexual. Isto é, a crença ou a ideologia de que elementos biológicos sobrepõem-se e determinam invariavelmente a nossa vida social. Aqui é uma citação dele, né? Essa estranha operação intelectual permite ordenar um dispositivo de papéis e status no âmago do qual os indivíduos haveriam de se inserir naturalmente. O pensamento diferencialista tenta, assim, enraizar diferença entre os sexos, seja no biológico, seja no cultural. Eis outras tantas ideias pré-concebidas, ou seja, estereótipos, que articulam a doxa. A distinção entre os sexos constitui um mecanismo político de ação e reprodução que permite a legitimação tácita das desigualdades. De algum modo, somos reféns de um sistema cultural que nos impele a adesão à cega a uma lógica binária em matéria de gênero, sexualidade e sexo também. Bom, então o heterossexismo, né, ele vai criar esses estereótipos de gênero a partir do sexo biológico. Só que isso não fica restrito ao corpo, isso vai muito além. Então isso vai para o nível psicológico e aí que a gente tem a ideia de que
Homens são menos racionais, né, como o Açaí estava falando antes, quer dizer, são só racionalidade, enquanto as mulheres são só passionalidade. A gente tem a ideia de que homens são mais fortes psicologicamente, aguentam mais as situações do que as mulheres, que são mais frágeis. E isso também vai em sentido estético, né? Vestimentas, tamanho de cabelo, roupa, questões estéticas de uma maneira maior. E também questões ocupacionais. Mulheres podem ocupar determinados lugares de trabalho, homens determinados lugares de trabalho, enfim. Essa norma, a partir de um dado biológico, ela é imposta e reiterada sempre pelos discursos dominantes. Como a gente está falando de uma estrutura de organização social, todos nós tendemos a utilizar essa matriz de esquemas mentais generificados e sexistas. Ou seja, todos nós. Não é algo que, por mais que você tenha uma abertura, né, para você repensar esses aspectos, ainda assim a hegemonia do discurso cria sobre nós alguns comportamentos e pensamentos e percepções. Então, imagens prévias do que é ser mulher ou do que é ser homem habitam o espaço interdiscursivo da nossa realidade social, produzindo estranhamento ou repulsa àqueles que não se enquadram, propositalmente manipulam essas categorias. Tá? Então, já que a gente já fez essa ideia sobre a estrutura sexista, o quanto a estrutura sexista determina estereótipos e o quanto esses estereótipos determinam como a gente representa as pessoas, como a gente representa o mundo social, eu queria falar um pouquinho sobre ethos, né? Para a Moci, o ethos é construído a partir da confluência da interação entre o âmbito discursivo, como para os pragmáticos, por exemplo, Aristóteles, e institucional, que é para os sociólogos, né, por exemplo, o Bourdieu, da realidade social. Então, o auditório, ele cria imagens prévias, ou seja, éter, pré-corpos ou interdiscursivos, ao invés de pré-discursivo, né, que é aquela ideia que eu falei anteriormente, por meio de processo de estereotipagem para a Moci, né? Então, se o ethos interdiscursivo ele é produzido a partir de estereótipos compartilhados socialmente, que são estereótipos sexistas, né? O processo de estereotipagem faz-se crucial para a construção ética e imagética, né, dos indivíduos e, consequentemente, para as nossas interpretações e avaliações individuais e grupais. E aí, essa é a parte mais especulativa, né, do meu trabalho, que eu proponho, então, a existência de um ethos heterossexista e um ethos degenerado. Então, a especulação é que existem esses dois ete de outrem, né? O Gallinari usa esse termo para falar justamente sobre a ideia de que não é apenas imagens de si que são construídas pelo discurso, mas imagens de outrem, né? Então, esse ethos heterossexista e degenerados, eles são produzidos e reiterados pelo discurso da macroestrutura sexista, que se fundamentam em estereótipos normativos de sexo, gênero e sexualidade. Ou seja, o ethos heterossexista, aquele que segue a risca, né, as normas de gênero, ele é hegemônico, ele é saudável e ele é essencial, ou seja, existe essencialidade, né? Então, porque você nasceu homem, né, macho, ou porque você nasceu fêmea, você é tal coisa, né? 2 pontos, você é tal coisa. Então, é essencial. Enquanto que o ethos degenerado é para aqueles que subvertem a norma de alguma maneira. E esse ethos ele é visto como patológico, como antinatural, né? Então, a apreensão, interpretação e interação com a realidade social, ela passa por esse filtro constituído de imagens interdiscursivas, que são sempre fundamentados em estereótipos generificados e sexistas. Ou seja, isso, com certeza,
né, de acordo com a nossa especulação, afetaria nossa disponibilidade patética. Mais do que isso, seria muito contundente supor que nossa disponibilidade passional odiosa, tendo como referência a norma sexista, estaria mais acessível quando nos defrontamos com indivíduos que possuem características degeneradas. Afinal, como afirma Figueiredo, o ódio é dissociador, afasta-me do outro, diz respeito à inimizade em relação ao geral, às classes, não ao particular. Quem sente ódio deseja que seu alvo desapareça. Então, o ethos heterossexista e o ethos degenerado, que é criado a partir dessa macroestrutura e a partir dos estereótipos que fundamentam essa estrutura, são fundamentados em logos estereotipados e heterossexistas e afetam o campo passional de todos aqueles inscritos à lógica, de maneira a facilitar o ódio aos desviantes da norma. Aqui, gente, a gente não está afirmando que a disposição da paixão do ódio encontra-se igualmente disponível a todos os indivíduos. Não é isso que a gente está tentando discutir. O que a gente realmente busca conjecturar aqui é que, devido à matriz heterossexista, produzimos estereótipos de gênero que delimitam um ethos aceitável, o ethos heterossexista, aquele que segue a norma, que segue os padrões, que segue os papéis, que segue a estética do seu sexo biológico, e um abominável, né, o ethos degenerado, os quais influenciam nossa disposição patética, especialmente a disponibilidade da paixão do ódio em relação ao segundo. Essa, então, é a parte do meu trabalho que é especulativa, né? E agora a gente entra na parte que eu utilizo a trajetória das paixões para fazer uma análise do percurso passional que ocorre num vídeo. Então, o objeto de análise aqui, né, é o vídeo produzido pelo canal Tempero Drag, intitulado Eu Não Sou Uma Mulher. Quem comanda e canal é a Rita Von Hunt, que é uma drag queen criada pelo Guilherme Terreri de Lima Pereira, que depois da participação dele na Academia de Drags em 2014, ele criou o canal Tempero Drag, passando a produzir vídeos que abordavam questões relativas às ciências sociais e humanas. Ela adquiriu depois um reconhecimento e uma dimensão nacional no que tange à discussão política, identitária e feminista. Então, o vídeo aqui analisado ele foi produzido em respostas aos convites recebidos pela drag queen para participar de eventos relacionados ao mês da mulher. Além disso, também ela começou a ser marcada frequentemente em posts que eram, por exemplo, posts, marque aqui uma mulher foda que você conheça, marque aqui uma pessoa que você acha que uma mulher que você acha que é importante na sua vida, coisas do tipo, ela começou a ser marcada nesse tipo de postagem e receber convites para eventos destinados às mulheres. Então foi aí que Rita decidiu fazer esse vídeo, Eu Não Sou Uma Mulher. A hipótese que a gente levantou aqui é que o discurso de Rita Von Hunt desperta a paixão do amor em seu auditório a fim de persuadi-lo. Aqui a gente não está dizendo que essa é a única paixão que pode ser despertada pelo seu discurso, mas a gente acredita, pela nossa análise, que foi a paixão mais decisiva para a adesão do auditório. Como que a gente fez isso? A gente fez isso a partir de uma análise da construção ética e da narrativa do discurso da Rita, que cria um laço de identidade com a finalidade de explicar que ela não é uma mulher e, ao mesmo tempo, ela acaba por degenerar determinados estereótipos sexistas. Agora, então, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma das partes e como que a gente consegue ver isso no vídeo, né? Então, como a gente já tinha falado anteriormente sobre a disponibilidade, mais especificamente no vídeo, a gente parte do pressuposto, né, que nem Perelman e TTK propõem, que o auditório é sempre uma construção do orador ou da oradora. Então, a Rita, né, por ser uma oradora já experiente, já por ter um tempo de
ensino, de ter um tempo de oratória já grande, ela sabe que o discurso dela pode alcançar um auditório universal de características heterogêneas, né? Que pode ser que não tenha nenhum tipo de valor ou de crença compartilhada com ela. Só que, de acordo com a nossa hipótese, esse não é o auditório que Rita busca persuadir. O auditório que ela busca persuadir é um auditório particular, que é composto por indivíduos que estão predispostos a repensar suas concepções de verdades absolutas, essenciais, estruturais e normativas sobre o funcionamento das sociedades e sua relação com marcadores sociais. É essa a especulação que a gente tem como base para fazer a nossa análise sobre disponibilidade. Por que que a gente faz essa especulação? O vídeo, até o momento que eu escrevi esse trabalho, já tinha 260 mil visualizações, mais de 260 mil visualizações. E eram 43 mil gostei e apenas 132 não gostei. Além disso, os comentários eles são majoritariamente e esmagadoramente positivos, comparado com os comentários negativos. O que isso aponta para a gente? O que esses elementos extracorpos apontam para a gente? Eles apontam não apenas que o discurso de Rita alcançou seu objetivo persuasivo, mas, primeiro, especialmente, que houve o despertar de uma paixão que estreita as diferenças e cria simetria identitária entre Rita, seu auditório e a temática do vídeo, né? Para o Aristóteles, trata-se da paixão do amor, que a gente pode confirmar e corroborar com a citação do Meillet, né? O amor é certamente um vínculo de identidade, é o próprio lugar da conjunção, da associação. A distância entre os indivíduos se revela insignificante. Então, nessa parte aqui da disponibilidade, né, a partir desses elementos extracorpos, a gente está supondo que a paixão do amor foi a preponderante para a persuasão do auditório. A teoria da trajetória das paixões, né, a partir da trajetória e dos elementos exteriores ao discurso, Rita alcançou seu objetivo retórico, especialmente, principalmente por meio do despertar da paixão do amor. E aí a gente chega no que Figueiredo propõe que, quando a paixão lançada pelo orador encontra espaço e ressonância no campo afetivo do auditório, a trajetória das paixões recebe aval para percorrer de forma imbatível a máquina humana. E isso nos leva à identificação, né? O segundo estágio da rota persuasiva passional é a identificação. Como advoga Figueiredo, identificamos-nos com tudo que nos remete a nós mesmos, a partir de processos cognitivos, tais como percepção, memória e ou imaginação. Então, as paixões, portanto, operam como imagens mentais, informam-me sobre mim e sobre o outro, tal como ele age em mim. A nossa análise para a gente conseguir analisar como que o ethos e o discurso da Rita consolidam essa identificação entre esse auditório, a gente se valeu do conceito retórico de partes do discurso, tal como é trabalhado por Figueiredo e Ferreira. Então a gente separou, né, o vídeo. No exórdio, que é uma apresentação do assunto ou uma apresentação do orador, temos o objetivo de estreitar os laços com o auditório e angariar sua benevolência. O exórdio de Rita vai de 15 segundos até 1 minuto e 1 e pode ser descrito da seguinte maneira. Ela começa o vídeo cantando uma paródia de uma música da Britney Spears, que é I'm Not a Girl, Not Yet a Woman, ao mesmo tempo que ela folheia o livro de Bell Hooks, E Eu Não Sou Uma Mulher. Segue-se uma vinheta que traz o nome do canal, Tempero Drag, o nome da oradora, Rita Von Hunt, e o título do vídeo, E Eu Não Sou Uma Mulher. Na sequência, o vídeo volta à oradora, que executa a marca registrada, que ela faz, né? Bom, como você já deve ter visto em algum local desta tela, né? Isso é uma marca registrada, todo mundo que já viu o vídeo dela sabe que ela faz isso.
E, por fim, ela explicita a temática do vídeo. Bom, o que a gente pode observar? E aí depois, por favor, assista o vídeo e leia o capítulo, que isso fica muito mais explícito. Todas as partes que constituem o exórdio, que é a paródia, a explicitação da temática do vídeo, a taxação ocupacional estereotipada, né, que ela fala que, como vocês já devem ter percebido, eu sou professora de humanas, por causa da roupa que ela tá, e a revelação do que ela realmente é, ou seja, que ela é uma drag queen e não uma mulher, e por que que ela precisa explicar isso, tudo isso é temperado com muita ironia. A ironia, como a gente sabe, é uma figura retórica que pode ser utilizada pelo orador para simular e propor um sentido auditório a fim de afirmar justamente o oposto. Rita busca, com a ironia, não apenas provocar o riso, que diminui a distância entre ela e seu auditório, mas também despertar a imaginação dos interlocutores sobre o que está sendo dito. Bom, mas se ela não é uma mulher, por que ela está vestida com essa roupa? É, se ela não é uma mulher e está vestida assim, que eu sou? Aliás, que é ser homem? Que é ser mulher, né? Então ela estimula esse lado imaginativo com o seu discurso. Além disso, a ironia, ela é um importante aglutinador identitário, porque ela propõe comicidade a estreitar os laços e, ao mesmo tempo, e principalmente, ela instiga reflexões críticas sobre a temática do vídeo ao estimular essa imaginação. Então, aqui a gente tem, né, o exórdio deflagra justamente o início do processo de identificação com a oradora, conforme a teoria da trajetória das paixões. Bom, na sequência, depois do exórdio, vem a narração, que é o momento de contextualização da problemática que será discutida, e ela nem sempre pode ser diferenciada ou encontra-se nitidamente separada da terceira parte, que é a confirmação. Mas no vídeo aqui a gente tem uma narração bem delimitada, que ocorre entre 1 minuto e 2 e 4 e 59. Eu dividi ela para analisar no capítulo em 4 partes. Na primeira parte, a Rita faz uma referência ao discurso de Sojourner Truth, em 1851. Sojourner era uma abolicionista, ela foi escravizada e no final da vida ela conseguiu a liberdade. E aí, num congresso sobre libertação feminina e movimento abolicionista, ela começa a questionar. Ela fala: vocês estão aí falando sobre a luta das mulheres, o quanto as mulheres deveriam ter os melhores espaços. Ela fala: mas eu nunca tive os melhores espaços. Eu nunca fui. Ninguém nunca me deu a mão para eu subir na carruagem. E eu não sou uma mulher. O discurso dela ficou conhecido como Ain't I a Woman? Ou seja, eu não sou uma mulher. Ela faz, então, a Rita faz uma referência a esse discurso. Na sequência, ela fala sobre o lançamento do livro da Bell Hooks, E Eu Não Sou Uma Mulher, em 1981, que mostra justamente ainda a falta, a impossibilidade do feminismo perceber os indivíduos a partir de uma interseccionalidade, ou seja, não apenas pela questão de gênero, mas a partir de uma questão de classe, a partir de uma questão de geração, a partir de uma questão de raça. Então, o livro da Bell Hooks mostra isso, né? Tantos anos depois e ainda tinha essa problemática de impossibilidade de ver os indivíduos na sua totalidade. Depois ela faz uma referência ao vídeo do canal Tese 11, que fala justamente sobre isso, né? Acrescentar todas dentro da luta feminista. E, por fim, ela faz uma referência ao livro também da Bell Hooks, O Feminismo é para Todo Mundo, para pontuar que até os homens, como estamos também implicados na estrutura sexista, a gente também está implicado na construção de soluções para isso. É interessante porque o Bari vai trazer para a gente que a qualidade de um argumento individual é geralmente restrita pelo argumento social em que ele se encontra. Ou seja, quando ela faz isso, ela está mostrando, né, ela está contextualizando, e é por isso que eu falei para vocês que
dá para a gente delimitar uma narração muito específica, muito bem delimitada no vídeo dela. Porque justamente ela tenta trazer um argumento social, né? Da onde por que ela precisa falar que ela não é uma mulher, e é por que ela precisa explicar isso a partir de um contexto mais amplo. Então, o que a gente observa na narrativa? Apontamentos históricos, ironia, indicações bibliográficas que propiciam mais processos identitários de co-identificação, como está proposto na teoria da professora Maria Flávia. Então, a narrativa da Rita, ela convida o auditório a imaginar os indivíduos em suas singularidades, o quanto não somos universais e essenciais, como as normas sexistas apregou, como todos estão invariavelmente envolvidos na luta por direitos civis que abranjam todas e todos. Além disso, né, a narrativa abre a possibilidade de rememoração de acontecimentos históricos que ela narrou, ao mesmo tempo que estimula a catarse, ou seja, a liberação de emoções recalcadas e ou reprimidas a respeito de vivências gênero-corporificadas do seu auditório. Isso a gente vai poder ver no final, nos comentários, tá? Bom, para o Aristóteles, agora que a gente já fez uma análise da narrativa que a Rita desenvolveu na narração, para Aristóteles, o orador digno de fé, ele demonstra pelo menos uma das seguintes qualidades, né? Franesis, areté e eunoia. O Eggs, ele propõe uma atualização tradutória desses termos e ele diz que os oradores inspiram confiança se os seus argumentos e conselhos são sábios e razoáveis, B, se argumentam honesta e sinceramente, e C, se são solidários e amáveis com seus ouvintes. Então, no exódio e na narração, a linha argumentativa da Rita é muito honesta e sincera. Ela está falando, eu não sou uma mulher, eu sou uma drag queen, e é muito importante eu explicar isso para vocês. Na narração, a argumentação ela é baseada em fatos históricos, diversas referências bibliográficas e autorais, o que demonstra razoabilidade e solidariedade para com seu auditório. Então, esse ethos mostrado e dito, né, porque tanto ela está mostrando isso com o seu discurso, como ela está dizendo isso, eu não sou uma mulher, se aproxima muito do que o Eggs chama de integridade discursiva e retórica, isto é, aquela que engloba a razão prática, a sinceridade e a benevolência solidária. Então, os processos identitários que propiciam a identificação do auditório com o orador, bem como com a temática do vídeo, intensificam-se e se consolidam na narração. Então, o ethos e a narrativa, eles são o gatilho para a identificação identitária do auditório, possibilitando o despertar das paixões, como pontua Figueiredo. Para corroborar nossa hipótese, a paixão que estreita os laços a partir da diminuição das distâncias entre os sujeitos é a paixão do amor. E aí a gente chega, né, no despertar da paixão propriamente dito, que é o estágio central, né, da persuasão por vias patéticas. O auditório, imediatamente após vivenciar os processos identitários, neles acionados por meio de elementos presentes no discurso do orador, passa então a experienciar as alterações e os processos fisiológicos que lhe ocasionarão as sensações de dor ou prazer, dor. Não há uma delimitação precisa e explícita entre o estabelecimento da identificação identitária e o despertar da paixão. Por quê, né? Assim como não dá para a gente dividir muito precisamente a narração da confirmação, porque a narração se expande na confirmação, não dá para a gente também explicitar um momento que o processo identitário começa e o processo identitário cessa. A nossa hipótese é que, até o final da narração, a identificação já se estabeleceu e a paixão do amor já se encontra desperta no auditório. Isso indica que eles se encontram suficientemente consolidados para que a paixão do amor afete o auditório. Ou seja, esses processos identitários eles já estão consolidados no final da narração. Essa
é a nossa hipótese. Então, na confirmação, na próxima parte do discurso, é onde o orador ou a oradora deve dispor os principais argumentos que provam a ou as teses em discussão. A hipótese é que a paixão do amor, isto é, o sentimento que estabelece uma identidade simétrica entre o auditório e o orador, já está em pleno funcionamento aqui. Então, na nossa hipótese, quando a Rita começa a fazer os principais argumentos sobre ela não ser uma mulher, a paixão do amor já está desperta, né? O auditório passa então a experienciar as sensações de dor ou prazer, mas não dá para a gente analisar isso a partir do disco da Rita, né? Então, e também não dá para a gente analisar isso a partir dos elementos extracorpos que eu trouxe anteriormente. Então, o que a gente fez? A gente analisou como os argumentos presentes na confirmação, submersos pateticamente na relação auditório-oradora, buscam consolidar a persuasão. É isso que a gente se concentrou nessa parte. Então, a confirmação da Rita ela é bem extensa, vai de 5 minutos até 15 minutos e 21, e eu dividi ela em 7 momentos. No primeiro momento, Rita estabelece uma relação entre eu não sou uma mulher e Rita não é uma mulher. Então, a oradora comenta que recebeu inúmeros convites, que nem eu tinha falado para vocês anteriormente, e ela fala, gente, ela fala até com muita ironia, né? Anjo, a, muito obrigado pelo convite, adoraria participar, mas eu não sou uma mulher. Então, se eu assumir esse posto, eu estou tirando o espaço de alguém, de um grupo social específico, para falar. E isso, quando a Rita faz isso, ela faz referência ao que Djalma Ribeiro reporta como lugar de fala. Isso é, que o lugar social que ela ocupa, aliada das pautas feministas, não a autoriza falar em nome do grupo Mulheres. Quando Rita faz isso, ela continua a mostrar a razoabilidade, a honestidade e a amabilidade para com seu auditório. Esse caráter ético, ele sem dúvida, né, e a paixão do amor juntos são sem dúvida essenciais para o processo persuasivo que está ocorrendo. No segundo segmento que eu separei, a Rita começa a problematizar os estereótipos de gênero sexista. Então, os estereótipos associados às drag queens, como a qualquer outro degenerado, em níveis diferentes, né? Porque vigilância de gênero ocorre em níveis diferentes, dependendo do quanto você desvia da norma, elas sempre esbarram, esses estereótipos sempre esbarram na norma de gênero. Então, a oradora continua a degenerar a construção afetiva e cognitiva estereotipada da estrutura sexista, processo que ela iniciou lá no Exorte, quando ela fez já a paródia. Desde que ela está cantando a paródia, ela já começou essa desconstrução. E principalmente quando ela já associa o estereótipo à profissão dela, né? A Loura afirma, né, sobre as drag queens. Longe de querer parecer ou ser uma mulher, a drag propositalmente exagera os traços convencionais do feminino, exorbita e acentua marcas corporais, comportamentais, atitudes, vestimentas culturalmente identificadas como femininas. No próximo segmento, ela amplia, né, do porquê o vídeo é necessário. Então, ela ainda dialogando sobre os motivos que levaram ela a fazer o vídeo, ela comenta sobre essa ideia de que várias pessoas estavam marcando elas nas redes sociais, e ela coloca em evidência justamente a estrutura sexista, né, que todos nós estamos condicionados de uma forma ou de outra. Ela diz: você que faz isso por carinho, por amor, aqui o que está acontecendo é que você está tirando o lugar de uma mulher. E esse pode ser um diagnóstico de que faltam referências de mulher na sua vida. No próximo segmento, ela vai falar sobre. Ela explicita o convite que ela faz para o auditório, que é repensar ou pensar a estrutura sexista, como que essa estrutura impõe papéis de gênero, logo formas de ser e estar no mundo e alguns dos seus possíveis efeitos na nossa vida social. Ela comenta sobre a questão da Pablo, né, do Pablo Vittar. Normalmente
ela é indicada em categorias femininas. As pessoas colocam a Pablo dentro de categoria feminina. Quando, na verdade, quando a Rita comenta, né? Se a gente visse um prêmio destinado a uma categoria feminina ou masculina e a Pablo tivesse para melhor cantor masculino, aí sim essa, esse dedo na ferida realmente estaria acontecendo, né? Ela termina o segmento falando sobre o Silvério Pereira, é o ator do filme Bacurau, que em 2019 ele foi premiado pela revista GQ como o Homem do Ano e ele foi receber o prêmio montado, isto é, com roupas e apetrechos socialmente identificados como de mulher. Ele ganhou o prêmio de melhor ator do ano, né? No próximo segmento, ela usa um argumento de autoridade sobre performatividade de gênero, que é da Judith Butler, né? Então, com a finalidade de fundamentar sua linha argumentativa a partir de mais um lugar de fala, porque é como eu estou afirmando por aqui, né? Ela tem diversas referências bibliográficas, diversos autores. Ela tenta, ela faz isso, ela evoca também a finalidade do chere, do discurso. Rita cita a renomada filósofa e pesquisadora norte-americana Judith Butler. Ela continua, então, conversando sobre a capacidade artística da drag queen de degenerar ideias essencialistas que fundamentam as relações de gênero. E aí ela fala, por exemplo, se uma mulher tiver um ovário com uma configuração específica ou não tiver um ovário, isso não fará dela um homem porque ela não se identifica na categoria, no papel social, na prescrição, na normativização, na posição discursiva homem. E o mesmo acontece com um rapaz. No outro segmento, né, por que Rita existe? Afinal de contas, por que esse personagem existe? Né? Ela vai falar justamente sobre a existência da paródia de gênero personagem Rita Von Hunt. Então, essa passagem dialoga diretamente com o papel que os homens devem ter dentro da luta feminista, ou seja, aliados da luta feminista, consequentemente da luta antissexista, como que a Bell Hooks advoga, né? Como a Bell Hooks advoga no filme, no livro, e o feminismo é para todo mundo. Ademais, também, a gente pode entender essa parte como uma materialização discursiva da paixão do amor, uma vez que essa também significa desejar para alguém aquelas coisas que você considera boas e tentar ao máximo fazer com que elas ocorram. Né? E é aqui que a gente está pensando sobre igualdade de gênero, diminuição da violência, etc. Bom, aí aqui a gente tem a argumentação propriamente dita, né? Eu chamei dessa maneira porque é o momento que mais se aproxima do papel pedagógico da sua performance de gênero. Porque Rita faz uma série de indicações bibliográficas para que seu auditório possa se aprofundar nas problemáticas discutidas no vídeo. Ao realizar tal procedimento, Rita consolida um que transita habilmente entre as qualidades descritas por Aristóteles, ou seja, por todas elas, né? Por isso que eu falei sobre integridade discursiva e retórica. E aí, quando a gente chega nos últimos dois estágios, né, na mudança de julgamento e na ação, assim como não é possível analisar os efeitos fisiológicos do despertar da paixão por meio do vídeo, também não nos é possível avaliar a mudança de julgamento do auditório por meio do discurso em si. O que a gente observa nesse estágio? Em função da experiência de dor e ou prazer oriundas da paixão, observamos o impacto nos estados ou processos cognitivos relacionados às crenças, doxai, ou aos julgamentos. Então, podemos apontar alguns elementos exteriores, né, ao discurso que indicam possíveis mudanças de julgamento do auditório e, ao mesmo tempo, demonstra que a paixão do amor foi a mais decisiva para a discussão. E os comentários são talvez o recurso mais significativo que a gente tenha para fazer essa análise. Então, eu trouxe alguns para vocês darem uma olhada. Obrigado por esclarecer minha mente e assim esclarecer minha vida. Você é incrível no que faz. Parabéns. Sinceramente, nem tem como expressar. Simplesmente parabéns. Espero muito que você possa inspirar tanta gente como me inspira. Qualquer vídeo seu, eu
Falou tudo, toma aqui meu like. E o mais representativo que eu acho que é esse, né? Rita, você, com essas críticas de gênero, conseguiu me libertar. Eu vivia, até antes de assistir esse vídeo, um conflito de medo de me assumir mulher trans, pensando que tenho que ir para a faca fazer cirurgias para ter condições de favorabilidade e ficar feminina, para passar despercebida e não sofrer transfobia. Mas sabe de uma coisa? Eu me sinto mulher, eu sou uma mulher e as aparências não importam. Se eu não tenho condições financeiras e psicológicas devido aos traumas de usar a estética e enfim, isso não me deixa menos mulher. Emocionada, te amo, libertadora, minha drag fabulosa. E aí a gente vai chegando então na peroração do vídeo, né? A gente observa aí, de acordo com as teorias sobre parte do discurso retórico, que a peroração da Rita visa resumir os principais pontos de argumentação desenvolvidos e, ao mesmo tempo, conclama o auditório à ação. Então, o último estágio da trajetória das paixões é a ação, isto é, assistimos ao saco das atitudes ou disposições do auditório para com o mundo, e podemos validar a nossa hipótese de que o auditório foi conclamado à ação, principalmente por meio da despertar da paixão do amor, a partir da quantidade de comentários positivos, que ao mesmo tempo evidenciam o estabelecimento de uma identificação identitária, auditório-oradora, que diminui as distâncias e cria simetria entre os indivíduos. Além disso, a quantidade desproporcional de gostei em comparação com não gostei, como a gente já mencionou anteriormente, também dá suporte à nossa análise. Bom, considerações finais. A partir da trajetória das paixões de Figueiredo, este capítulo buscou especular a respeito de como a estrutura sexista atua sobre a disponibilidade odiosa patética e, ao mesmo tempo, cria esses etos, né? Esse etos heterossexista, que é o saudável, o essencial, o aceitável, e o ethos degenerado, que é o não aceitável, o patológico. Essa é uma parte especulativa do meu trabalho. E depois, por meio de uma aplicação analítico-prática da trajetória das paixões, perscrutamos o objeto de análise de forma a demonstrar que a oradora alcançou seu objetivo persuasivo, principalmente por meio do despertar da paixão do amor, a partir de elementos discursivos, tais como seu ethos e sua narrativa. Indiretamente, o discurso acaba também por degenerar estereótipo sexista e desmistificar, despatologizar a existência dos degenerados. Aí eu vou encerrar com um trecho do meu capítulo, que é perscrutar o roteiro, logos, o caráter dos atores, ethos, as paixões despertadas nos espectadores, fatos, e as contingências que influenciam a produção e a realização de cada encenação, que seria o contexto retórico, a fim de entender os processos e procedimentos persuasivos subjacentes, é em grande medida o mesmo que estudar a natureza humana. Não há pontos finais ou verdades absolutas, há possibilidades e incertezas. Assim, a trajetória das paixões é uma ferramenta analítica com grande potencial para investigações retóricas que focalizam a parte mais incerta, potente e humana de nossa existência, que são as paixões. Gente, esse é o fim da minha apresentação. Muito obrigado e até a próxima. Certo, Ticiano, vocês estão me ouvindo já? Sim, professor. Sim, parabéns, Ticiano, pela apresentação, pelo trabalho, pela temática tão necessária e objeto de análise tão interessante que você trouxe para a gente, né? Afinal, o que é ser homem, o que é ser mulher, né? Como assim uma professora drag, né? E que paixões ela desperta. E também parabéns pela análise tão aprofundada a partir da teoria da trajetória das paixões da professora Maria Flávia. Eu vou pedir uma licença antes de fazer a minha primeira questão e passar as questões também que foram colocadas, as colocações aqui do chat, para agradecer a todos pela presença, mas eu quero agradecer em particular as minhas orientandas aqui da Universidade Federal de Sergipe, e lembrar, né, e refletir com vocês
sobre essa oportunidade, dá para a gente dizer que é positiva, mas é algo positivo que a pandemia trouxe, né? Embora seja muito difícil achar alguma coisa positiva aí, mas de encurtar essas distâncias, né? E eu tomo a liberdade também de retomar parte de uma citação que o Tiziano trouxe de Aristóteles, em que ele disse que a distância entre os indivíduos se revela insignificante, né, na paixão do amor. E eu tomo essa distância aqui não apenas como distância entre valores, entre pontos de vista, mas também como essa distância física, e não porque não dizer que nós estamos aqui também por causa do amor, a retórica, por causa do amor, as questões teóricas que estão sendo discutidas, as questões sociais que estão sendo discutidas e trazidas aí também pelo Tiziano, né? Eu vou começar com uma questão e daí depois eu passo para as colocações do pessoal, tá? Em um levantamento sobre as temáticas e questões discutidas em trabalhos sobre o ethos em programas de pós-graduação brasileiros, de 2016 a 2018, que foi uma das etapas do meu pós-doc, eu sei que o Tiziano sabe disso, eu notei que, dentro do recorte que eu fiz de 50% de teses e dissertações defendidas nesses anos, nenhuma tratava de questões relacionadas a LGBT, falando especificamente aí sobre o ethos. Você percebeu essa ausência no desenvolvimento de sua pesquisa, seja em relação a estudos sobre o ethos ou em relação a estudos sobre o pathos? E se sim, a que você relaciona essa ausência? Por quê? O discurso LGBT ou sobre questões LGBT não estão nas nossas pesquisas. Professora, primeiramente, vou agradecer de novo, né, a senhora ter aceitado participar. Vou agradecer também a presença dos seus orientandos e orientandos. Professora, eu não achei, na verdade, eu achei um único trabalho sobre questões LGBT e linguística, que traz alguns trabalhos sobre retórica, inclusive uma análise ética de um documentário, mas de forma geral, assim, eu não encontrei. Tem um livro que chama Ethos, New Essays in Rhetorical and Critical Theory, que é um livro já um pouco antigo, que traz algumas perspectivas sobre pessoas marginalizadas, ethos de pessoas marginalizadas, que traz a questão do subalterno, da Spivak, algumas coisas assim, que é um trabalho produzido nos Estados Unidos. No Brasil, eu realmente, tirando esse que eu acabei de comentar com a senhora, eu não vi. E do Patos, então, nada mesmo. Eu acho que a retórica, isso é uma opinião minha, né? Obviamente, uma perspectiva minha. Mas tem dois pontos aí principais que eu vejo. Um é que pessoas de gerações antes da minha ou depois da minha, ali próximas da minha ou para baixo, a gente tende a achar a retórica como algo manipulativo. Então, com todos os amigos meus, com tudo que eu já falei, sempre quando eu falo, eu estudo retórica, a pessoa vira para mim e fala, mas para que você está estudando isso? Então, eu acho que não existe uma, uma visão positiva da retórica. E por isso, eu acho que pessoas de gerações mais novas não se identificam tanto e aí vai para o segundo ponto, né? E aí por isso que de repente questões de gênero não aparecem tão comumente em trabalhos assim. Eu acho que essa é uma explicação possível. E outra também é que geralmente as pesquisas em retórica também ficam ou restritas a um aspecto muito, vamos dizer, judicial. Eu acho que tem muita pesquisa, né, nessa parte, ou um aspecto muito religioso, ou ao estudo, por exemplo, de figuras de retórica, como que está estruturado o texto. Então, eu acho que ainda não tem uma influência de estudos culturais, por exemplo, dentro da retórica, sabe? Eu acho que isso, pelo menos para cá no Brasil,
ainda é algo incipiente. Acho que é isso. Certo. Quando eu fiz essa parte da minha pesquisa, né, eu procurei por etos como palavra de busca no catálogo de teses e dissertações, né, da CAPES. E não procurei por uma abordagem teórica específica. Então, poderia ser o ethos a partir de qualquer abordagem teórica, e a maior parte dos trabalhos, na verdade, trabalhava com o ethos numa visada discursiva, né, de Manguerno, de Amossi, ou seja, não estariam propriamente na retórica, ainda seja uma retomada, né, de um conceito retórico, e também não trabalhavam com isso, né? Então, eu acho que isso também revela o ethos dos nossos trabalhos sobre o ethos, né? Eu acho que Perfeito, professor. Eu também essa acho. exclusão, não é? Esse apagamento da existência do LGBT acaba influenciando, inclusive, as nossas pesquisas. Né? E outros grupos tidos como minoritários, vulneráveis, sei lá o quê, como os negros, como as mulheres, ocupam boa parte das nossas reflexões. Mas o LGBT não apareceu, e isso me chamou bastante atenção, né? E você acabou confirmando que também me encontrou, né? Então, eu acho que você tem razão em relação a essa visão sobre a retórica como uma disciplina antiga e que talvez não trataria de questões atuais, mas eu acho que ainda temos também um preconceito dentro da própria academia em relação a tratar de determinadas questões ou de outras, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. O que você acha? Com certeza, professor. Acho totalmente assim. No ano passado eu tive o prazer e a oportunidade de apresentar um trabalho da minha iniciação científica lá na Argentina. Uhum. E foi muito curioso porque foi a primeira vez que eu vi vários trabalhos tratando sobre a temática de gênero, né? Não necessariamente LGBT, mas de gênero lá na coisa. E foi engraçado porque teve uma pessoa que virou para mim e falou assim: Ah, nossa, mas isso daí já deu, né? Quanta coisa sobre gênero. Eu falei, nossa, mas no meu ver, isso agora que começou a ser falado, né? Se a gente for realmente analisar a história sobre estudos nessa área, é muito recente. Se a gente for pensar, tipo, 30, 40, 50 anos atrás, e a luta feminista, digamos assim, se der pra gente marcar, começou há 200 anos atrás, então, tipo, é muito recente. Então, como assim a gente está falando muito disso? A gente tem que falar muito disso, né? É porque são questões muito importantes, né? Costuma se levar para um campo de, mas isso daí, né, não tem, é muito importante. Eu concordo plenamente com a senhora. Sim, é o deu para quem, né? Falar no lugar do outro. Quem tem que dizer se deu, se resolveu os problemas, não é provavelmente quem disse que já deu, né? Exatamente. Então, bem, eu vou começar aqui com uma solicitação do Alan. Ele pediu para você a referência do autor que permite pensar a disponibilidade como uma instância alocada no interdiscurso. Eu acho que é Galinari, né? Isso mesmo, é Galinari. Ele Tá, chama Meliandro Galinari. Ele é lá da sim, UFOP, Alan. é ótimo. Eu também já fiz leitura de alguns textos dele. Eu acho que ele faz assim, estabelece um diálogo bem interessante entre a análise do discurso e a retórica. Gosto bastante. Aí depois você passa para o Alan, pode ser? Passo com certeza. Então tá bom. Bem, a Priscila disse o seguinte: disse, adoro ler textos como o seu, textos feitos para quem não sabe nada de retórica ou de teoria do gênero. Você traz tudo muito bem mastigado e adentra na teoria que estamos estudando. Parabéns. Obrigado, Pri. Te amo. Olha, a professora Maria Flávia te deu parabéns, o Alan também, Gabriel, seu trabalho ficou incrível, Luiz, Márcia Pituba disse que é sua fã, foi isso? Aí, vamos ver aqui. Tá. É,
Márcia Pituba diz que quer fazer uma pergunta para o Tício. Vamos lá, Marcinha, minha xará querida. Vamos lá. Tice, você, eu olhei, prestei atenção nos últimos slides, você meio que já falou alguma coisa sobre isso, tá? Mas vamos lá. Em uma concretização de ato retórico, não há uma simetria na apresentação do ethos, do pathos e do logos, né? No caso em tela, constata-se que extrapola o amor. E aí você veio mostrando isso durante a sua apresentação. Aí eu ia te perguntar, a que você deve essa constatação? A prevalência de ethos ou do logos da Rita? Ou ainda você consideraria que se encontra igualdade? Porque no final você fala, né, que tem a questão do ethos e da narrativa. Mas, assim, você considera em pé de igualdade ou você acha que uma se sobrepõe à outra? Gostaria de te ouvir um pouquinho a respeito disso. E obrigada, parabéns a Márcia, tá linda, minha xará, e foi maravilhosa a sua fala, Tícia, a fã mesmo. Beijo. Pituba, maravilhosa, saudades. Deixa eu pensar um pouquinho, né? Eu acho, assim, isso é uma perspectiva minha, né? De como, se a gente for pensar na questão pedagógica, o logos da Rita, ele se sobrepõe muitas e muitas vezes para a persuasão em si, né? Não pensando em por vias profissionais, mas especificamente o logos dela, né? O logos dela é muito pedagógico, então ela traz diversas referências bibliográficas, diversos autores, diversas análises. Então, eu acho que o peso do argumento que ela constrói e os argumentos que ela utiliza, eles são muito essenciais para a persuasão nesse aspecto pedagógico. Agora, num aspecto que seja mais, digamos assim, informacional, eu acho que o ethos dela com certeza se sobrepõe, porque a, o, o curioso da drag queen é justamente isso. Você olha para ela, você fica curioso, você fala, nossa, como assim essa pessoa está desse jeito e está falando aqui sobre identidade, está falando sobre política, está falando sobre capitalismo, está falando sobre. Então, eu acho que nesse sentido passional, o ethos contribui mais, sabe? Nesse sentido de despertar da paixão do amor aí que eu proponho como análise, esse ethos dela é muito mais efetivo. Agora, num aspecto pedagógico, eu acho que o logos dela é, nossa, brilhante, brilhante mesmo, porque traz essa integridade discursiva e retórica que eu estava comentando anteriormente, sabe? Porque une todos esses aspectos, essas qualidades trazidas por Aristóteles, e vai um pouco além, assim, de certa maneira. Mas, nesse sentido que você falou sobre o despertar da paixão do amor em si, para mim o ethos dela com certeza é o elemento mais favorável a isso. Não sei se eu te respondi. Respondeu, Pituba? Aí eu não queria ficar incomodando tanto, eu já te colocado aqui, obrigada. Respondeu sim. Respondeu Tá bom, sim, ótima obrigada. pergunta. Ótima pergunta. Ticiano, aqui tá chovendo, de parabéns, amei seu trabalho e tal. O Felipe destaca que é um tema muito pertinente, abordar o tema sobre gênero pela perspectiva da retórica, né? A professora Ana Lúcia também disse que seu trabalho esmiuça o tema de forma muito pertinente. E aí, aqui para baixo, eu vi que nós temos alguma questão. Tinha uma questão assim, Gabriel, achei. Ticiano, como você vê a teoria queer, o quanto de paixão há nas diferenças dos corpos, identidades e subjetivações? Complexo, né? Gabriel, você entendeu o que é que o Gabriel fala diretamente? Ah, é o Assir que está falando. Oi, Assir, é verdade, esqueci que você estava logado como Gabriel. Assir, você quer falar?
Oi, Tis, parabéns, eu adorei. Eu falei com o Tis hoje de manhã que eu tinha lido o artigo dele, o capítulo, maravilhoso. Eu esqueci de logar aqui, estava tudo junto, acabei ficando com o Gabriel aqui. O Tis, olha, eu tenho pensado muito sobre a teoria queer, né? O quanto Uhum. ela a gente tem algumas normas da língua portuguesa, e o quanto essa teoria queer vem questionar tudo isso, e hoje a gente já vê um discurso. Bom dia a todos, a todas e a todos, já estão dizendo. E daqui a pouco eu não sei como é que a gente vai começar a falar. Eu queria saber de você, daqui a pouco tem que falar como. Eu confesso para você que, como orador, fico em dúvida. E eu vejo você falar hoje na sua apresentação o quanto enriquece, o quanto é importante a gente saber respeitar aquela pessoa, né? E talvez achar uma forma de se direcionar a ela sem necessariamente ser pelo sexo masculino ou feminino. Então, e aí você vem, traz uma teoria muito legal, a hora que uma drag queen vem e fala assim, eu não sou mulher. Eu sou o quê? Eu sou uma drag. Eu não sou nem homem, nem mulher. O que eu sou? Eu não vou ficar dentro de um rótulo que você coloca para mim. É muito interessante isso. Eu queria saber como é que se você consegue fazer essa ligação de corpo, identidade, subjetividade e das paixões. Assim, pergunta maravilhosa. Primeiramente, obrigado também, né? Bom, sobre essa questão linguística, mais especificamente sobre a questão linguística, o que eu vejo? Existem sempre e sempre vão existir discursos variados que vão dizer uma coisa é certa e uma coisa é errada. O que eu tento sempre perceber é que o, o interlocutor é que vai te dizer se o que você está falando é certo ou errado. Então, assim, quando você chega e trata uma pessoa trans, por exemplo, por um pronome que não é o dela ou dele, você não. Existe essa coisa, esse medo, né? Tipo, então, porque eu falei errado, a pessoa vai me condenar e tudo mais. E existem pessoas que são extremistas e que vão sim condenar e que vão sim para um caminho que não é de expansão e de compartilhamento, mas que é um caminho de restrição. Existem essas pessoas, mas de forma geral, eu acho que toda vez que você chega com respeito e com carinho para compartilhar algo com alguém, você aprende sobre ela. Então, nessa questão linguística, eu acho que é mais sobre isso e menos sobre certo ou errado, mais sobre como que eu posso chegar a uma pessoa, conversar com ela normalmente. E se isso é tão relevante para mim, eu tenho que pensar por que isso é tão relevante para mim. Por que que essa confusão, eu ter que escolher entre homem e mulher para eu falar, por que que isso é tão relevante para mim? Isso é uma questão que eu acho interessante a gente refletir. Porque, por exemplo, meus amigos, por exemplo, a gente se trata no feminino. Mas isso não indica que a gente é mulher. Eu sou um homem, eu sou um homem cis, nasci e me identifico com o meu sexo, com o sexo que me designaram. Então, eu sou um homem cis e tal, mas eu me trato no feminino e eu acho essa liberdade de não, da gramática não determinar o que você é muito, muito importante. No que tange a teoria queer, eu, particularmente, eu vejo gênero a partir de uma perspectiva relacional. E quem impõe isso é a Connell, é uma pesquisadora trans australiana, e ela sempre vê questões de gênero a partir de questões relacionais. Então, gênero não é uma coisa que está lá dentro do armário, que aí você vai ali, pega e coloca. Gênero existe e resiste dentro das relações que a gente cria, dentro de aspectos ocupacionais, aspectos estéticos, etc. Então, assim, no meu ver, a teoria queer ela é maravilhosa para teorizações e para a criação de dúvidas na gente, de inquietações. A hora que a teoria queer vem e fala assim, sexo também é uma criação discursiva e não uma criação biológica. A hora que a teoria queer vem e faz esse tipo de provocação, eu acho
riquíssimo para a gente discutir questões de episteme, né, epistemológicas aí. Agora, para questões, para lidar com a realidade, com a materialidade da realidade, tipo questões de desigualdade, violência, estupro, etc., eu acho que a teoria queer ela falha um pouco na questão prática. E aí, para mim, faz mais sentido a gente falar de entender gênero a partir dessa questão relacional. Então, eu acho que quando a gente vê nessa questão relacional, aí a gente interliga, né, o corpo, a identidade, a subjetivação de uma maneira muito mais complexa e muito mais real, muito mais próxima do que realmente é. Porque a gente não forma o gênero só com as roupas que a gente usa, a gente forma o gênero com a forma como a gente se comporta, onde a gente vai estar, etc. Então, por exemplo, eu coloquei, né, eu fiz essa apresentação me montando, entre aspas, de propósito, justamente para isso, né? Justamente para a gente ver o quanto que gênero ele é complexo e ele com certeza leva a emoções. E por que que ele leva a emoções, né? Acho que isso essa disponibilidade que eu discuti no meu capítulo é tão importante, porque existe uma norma, existe uma forma, existe uma regra que você tem que seguir, e se você não segue, você é excluído, você é humilhado, você é morto, você é caçado, você é etc. Então, é muito mais fácil você pertencer à norma, é muito mais simples você estar na norma. E estar fora dela e estar dentro também envolve um nível de tipo paixões em relação às nossas crenças, aos nossos valores, que tem essa base, né? Essa base diferencialista, infelizmente. Eu não sei se eu te respondi com o tempo, mas eu acho que é isso. Respondeu assim, ótimo, Tiziana. A gente sempre aprendendo, né? Tentando crescer, né? Como gente mesmo. Assim, olha, a Priscila, inclusive, colocou aí no chat um vídeo da própria Rita Von Hunt sobre esse assunto, e a professora Maria Flávia disse que o Tício tem um artigo também sobre essas questões, então dá para a gente aprender um pouco mais, né? A professora Ana Lúcia diz que a sua é perfeita, se você diz todos e todas, não estaria discriminando ainda mais? Pois é, eu falei boa tarde a todos, vocês perceberam hoje? Porque eu achei que a partir daquilo que nós discutiríamos, daquilo que nós veríamos, nada melhor do que todos serem incluídos, todos serem incluídos, né? Ai, Professora Ana Lúcia, eu acho que não é uma questão de discriminação a mais, né? As pessoas, por exemplo, as pessoas que pensam numa gramática para fazer essa discussão, pensam a partir do lugar da gramática, eles geralmente tendem a dizer que o masculino ele é neutro. Então, né, obviamente estaríamos incluindo todos e todas. Porém, tem um autor que eu gosto muito, ele fala que ele põe uma manchete de jornal que eram várias mulheres que tiveram um acidente e por causa de um cachorro o pronome ficou no masculino. E aí ele fala, para descaracterizar a existência de uma mulher, basta um cachorro. Então, eu acho que quando a gente olha para a questão dos pronomes e da marcação de gênero apenas pela perspectiva da gramática, da linguística, da língua pura, digamos assim, faz sentido você dizer que o gênero masculino é não marcado. Porém, na prática, isso fica um pouco. Isso é muito contestável, porque ideologias representam isso, representações estão envolvidas nisso também. Então, por exemplo, eu acho, Tiziano, que se você disser todos e todas, é uma forma de incluir, não é uma forma de diferenciar ou de segregar, é uma forma de incluir. Vão ter pessoas que vão falar o contrário, vão ter pessoas, por exemplo, mais extremistas, que, como a professora Márcia falou, para eles tem que usar todes, e pronto. Fora isso, você sempre vai estar sendo
discriminatório. Eu não compartilho essa posição. Eu não compartilho essa posição radical. E também não acho, tem um autor que eu cito, que é o Preciado, eu também, junto com ele, né, que ele fala sobre os reis da gramática. E ele comenta que se a solução fosse simplesmente colocar todos e todas e acrescentar sempre o feminino ou o masculino, a gente resolveria o problema da violência de gênero e da desigualdade no pé. Era fácil, era uma solução simples. Mas é por isso que a minha visão em relação a questões de gênero tem que ser relacional, porque é sempre muito mais complexa. Então, por exemplo, se você chega num. Aí já levando para a retórica, né? Se você tem um auditório preponderantemente constituído por mulheres, por que você não pode usar o pronome no feminino? Mesmo que tenha um homem lá, por que essa lógica não pode ser invertida, né? Por que você não pode chegar e, a partir de um critério quantitativo, falar boa tarde a todas, mesmo que tenha um homem ali? Por que esse contrário é tão, como que fala? É tão ruim de pensar. Se o gênero masculino já é, né, já é um gênero neutro, e teoricamente isso já, né? Por que incomoda tanto a gente inverter o negócio? Por que incomoda tanto a gente falar no feminino quando a quantidade de pessoas ou são majoritariamente mulheres? Então eu acho que é mais por isso. Eu acho que é uma questão bem complexa mesmo, né? E ela é retórica, porque ela diz respeito às escolhas, né? Eu acho que isso do certo, da norma, ela fica um pouco de lado de acordo com aquilo que você, enquanto orador, tendo em vista seu auditório, acha que é melhor para ambas as partes, né? Faz parte do acordo também. Então, por exemplo, quando eu escolhi hoje Boa Tarde a Todos, foi a partir da nossa temática, daquilo que seria discutido, não necessariamente porque eu acho que precisa ser dessa forma sempre ou daquela forma sempre. Acho que, na verdade, a gente precisa se livrar das formas que são obrigatórias, né? Você também instituir uma outra norma, é uma outra norma, né? Então, eu acho que o negócio é acabar com as normas, principalmente na linguagem, que é a que expressa também uma subjetividade, que expressa paixões. Então, por que a gente precisa ter normas tão específicas, principalmente para o uso coloquial, né? Então, eu gostei muito da sua colocação. Deixa eu ver o que mais entrou aqui, que eu estou vendo pipocar o negócio aqui que está, olha, peraí, quantas pessoas que está assim. Edna Tiziana arrasou. Tá, Priscila lembrando. Mãe, te amo, maravilhosa. É minha mãe. É sua mãe, que maravilha, oh, parabéns. Leonardo lembra da fragilidade masculina, sim, porque não pode colocar todas, se só há um homem na plateia ali, né? Pronto, deixou de ser homem, né? O Alan coloca assim, olha, a gramática está a serviço do texto, do discurso. Dessa maneira, o surgimento do uso de todes evidencia as reflexões a respeito de gênero que circulam na atualidade. E como Tícia acabou de dizer, além de ser uma mudança linguística, representa a naturalização da multiplicidade de gênero. O que está na língua torna-se também natural. Eu concordo perfeitamente. E você, Tícia? Nossa, perfeitamente, Alan. Perfeito, muito bom mesmo. Fabiana diz que se não aceitam a inversão, já mostra que o gênero masculino não é neutro mesmo, é uma forma de supressão do outro. Sim, sim. Com certeza. Professora Maria Flávia trouxe aqui o artigo junto com ela, masculino, feminino ou neutro, a prática tradutória e as questões de gênero, que está na revista Horizontes de Linguística Aplicada, volume 18, de 2019. Eu tenho que anotar. Eu te mando, professora, não fica, pode deixar.
você me manda? Então tá, se eu for anotar tudo isso agora, eu vou parar. Porque eu adoraria também vários dos seus trabalhos, então depois a gente troca. Já Ah, tem ótimo. como... Professora Ana Lúcia disse que é uma questão complexa, como muitas das nossas indagações, sem dúvida. Como não tem nenhuma outra, eu vou fazer uma outra, e a última minha aqui, que na verdade é uma que emenda com uma outra, estão todas juntas ali. Eu acho que é um mal das Márcias, viu, Pituba? Esse negócio de falar Adoro, e perguntar. adoro, adoro. Olha, é a seguinte, você tem notado nos últimos anos alguma mudança na disponibilidade dos brasileiros, e você chegou a falar aí sobre uma disponibilidade passional odiosa, né? Dos brasileiros de um modo geral, para que possa vir a acontecer a identificação e o despertar de paixões positivas, digamos assim, como o amor ou a amizade, a confiança, a benevolência, frente a discursos de ou sobre pessoas ou causas LGBT? Você acha que essa disponibilidade tem mudado? Ou essa disponibilidade ela está mais restrita a auditórios particulares das três? E, finalmente, olha, são três. Se você não conseguir responder as três ou não relacionar, eu volto. E, finalmente, qual seria a influência política e de seus discursos atuais nisso, caso você ache que há uma mudança nessa disponibilidade que pode levar à identificação? Deu para... Perfeito. Eu acho que houve uma tentativa que já ocorria de vários movimentos sociais desde antes da época da ditadura, e isso é muito importante a gente pontuar, do movimento das mulheres, movimento feminista, e do movimento gay, que depois se tornou movimento relacionado com questões LGBT. Já existe uma luta muito antiga na tentativa de mudar a disponibilidade passional de modo geral. Eu acho, professora, que principalmente a partir do governo Lula, isso é uma perspectiva que os estudos que eu uso, inclusive para o projeto de mestrado que eu estou tentando, mostram isso, que a partir do governo Lula, a partir do governo petista, se dá para a gente falar assim, houve muita inserção dessa temática dentro de aspectos múltiplos, né, da sociedade como um todo, principalmente, inclusive, dentro de questões institucionais e educacionais. Então, começaram a haver programas de formação de professores de gênero, começaram a ter pesquisas sobre isso de uma maneira mais efetiva, começou a ter, enfim. Porém, eu acho que na prática, isso ficou restrito a determinados passos, que aí cai para essa segunda pergunta. Eu acho que isso ficou restrito a uma população, uma classe média específica, uma classe que tem acesso a determinadas informações específicas, porque uma coisa é eu vir aqui com pessoas instruídas, pessoas com vários títulos, e falar sobre gênero. Uma outra coisa é eu ir, por exemplo, numa favela, falar para uma mulher que sofre determinados tipos de abuso sobre os abusos. E ela ter algum tipo de ação que leve ao feminicídio, por exemplo. Então, tipo, é muito delicado isso. Então, pensou-se sobre questões, sobre tentativas de tornar essa disponibilidade de paixões mais positivas em relação aos LGBTs apenas num âmbito restrito da sociedade. Essa conversa deveria ter sido levada por um âmbito muito maior. Tanto é que já no final do governo petista, já no final do governo da Dilma, né, a gente já observava que o próprio governo recuava. Então, ela, por pressão, não aceitou, né, a instituição da temática LGBT dentro das escolas.
vários outros, vários dos programas que foram criados para formação de professores com relação a gênero foram excluídos no governo dela. Então, o que eu penso sobre isso é que foi uma tentativa que não abrangeu as pessoas de maneira geral, né? Porque geralmente quando a gente fala para falar sobre gênero, para pessoas que a doxa é muito, muito forte, né? As representações sociais são muito fortes. Na hora que a gente fala sobre gênero, a gente está falando sobre gay, né? É uma associação muito rápida. As pessoas não se identificam com isso. Elas não acham que isso concerne a elas. Então, as pessoas que estão na norma, elas não acham que isso tem a ver com elas. Então, não, eu sou heterossexual, sou homem, o que eu tenho a ver com isso? Ele está falando sobre gênero. E é muito legal essa pergunta da senhora, professora, porque em todas as palestras que eu já participei, tanto como palestrante como ouvinte, que trata sobre gênero, o número de homens é zero. Quando, assim, ó, quando não é uns dois ou três, sabe assim? Então, numa palestra gigantesca, às vezes, que eu vi de uma professora minha da psicologia, os homens ali sentados rindo, né? Como se fosse um assunto, tipo assim, que não tem nada a ver com eles. E o mais doido é que são essas pessoas que cometem os crimes. Então, se a gente não tiver um diálogo com essas pessoas, eu acho muito difícil essa disponibilidade mudar. E no que tange ao governo, com certeza ele teria um papel importantíssimo nisso. Mas o que a gente vê, por exemplo, com o governo atual é um descrédito total, né? É uma reafirmação dessa estrutura sexista num nível de tipo assim, se o meu filho mostra que ele é gay, eu bato nele. Se o meu filho fica com uma mulher negra, ele não foi criado para isso. Por que que ele vai fazer isso? Então a gente chega nesse nível, né? Eu acho que o fato de a gente não ter trabalhado bem e nos lugares certos essa questão de gênero anteriormente levou a essa disponibilidade odiosa crescer. Levou essa disponibilidade crescer porque essa temática e essas pessoas foram empurradas para causas de malezas assim que não tem nada a ver, mas é isso, né? Essas pessoas que corrompem o Brasil, essas pessoas que destroem o Brasil, essas pessoas que, enfim, o Brasil não é um país gay, a gente não vai trazer turista para cá por causa disso, sabe? Então, Sim. esse tipo de discurso, ele reforça essa disponibilidade odiosa anterior que ela não foi, essa gavetinha, ela não foi reposta. A gente achou que a gente tinha colocado ela para baixo, né, na disponibilidade, só que ela não foi. Ela foi só subindo, justamente porque precisava de uma discussão mais ampla e mais honesta com a sociedade, o que é muito difícil no Brasil por questões de radicalismo, questões de radicalismo religioso, enfim, e de interesses, né? Porque os discursos que são proferidos nesse nível, eles são sempre com um interesse para quem fala, né? Então, tipo, é muito fácil eu afirmar, porque afinal de contas vocês são uma minoria numérica, eu posso afirmar o que eu quiser de vocês, porque os outros aqui estão comigo, ó. Aqui tanto de gente comigo atrás. Então, né? Acho que não sei se eu te respondi. Perfeitamente, de forma muito lúcida, e eu acho que a gente precisa pensar em como levar essas questões de gênero para outros lugares, para outras pessoas, para que a gente não continue perdendo para um discurso conservador, né, que tem causado aí tanta desigualdade, tem causado tantos problemas para tantas pessoas, né? E Sim. eu acho que nós chegamos exatamente no limite da nossa apresentação, que começou um pouquinho mais tarde, foi milimetrado, porque eu vi aqui, olha, 14h36 eu anotei. Então, passamos um minuto. Tá ótimo, E, tá valendo. Tiziana, eu adorei dialogar com você, adorei dialogar com todas as pessoas aqui, pessoas que eu já conhecia, né, do ERA, algumas pessoas do PARE que eu já conhecia também de nome, e todos que eu não conhecia também, e principalmente com você, Tiziana, que eu adorei seu trabalho. Acho que você e a Andréia, que é uma orientanda minha de mestrado que está aqui, poderiam trocar umas ideias aí. A Andréia está
já passou da qualificação, precisa de algumas outras referências, acho que vocês podem trocar umas ideias. E eu parabenizo mais uma vez a você, a professora Maria Flávia, ao PARI, e agradeço muitíssimo mesmo pela oportunidade de ter estado aqui com todos vocês hoje, viu? Muito obrigada a todos, um bom resto aí de sábado e de fim de semana. Obrigado, professor. Agradeço imensamente, de verdade. Obrigada. Muito obrigada, Márcia. Muito obrigada, Ticiano. Eu quero, como nós não estamos encavalando numa próxima palestra, eu quero fazer uma observação final aqui a respeito da sua moderação, da palestra do Tici e da alegria de ter, né, uma palestra desse porte aqui no nosso ciclo de palestras. Ticiano, você disse há pouco que o tema não foi bem trabalhado e no lugar certo, né? E eu te digo que hoje você trabalhou bem no lugar certo, né? Então, enquanto você construiu o seu ethos aí diante de nós, com adereços, ao mesmo tempo você construía o seu lugar de pesquisador com a sua fala, né? E você construiu isso de uma forma brilhante. Então, você está de parabéns, e agradeço a você por me fazer crescer tanto e me fazer entender, né, coisas que estão fora do meu cotidiano. Mas você, como meu filho adotado, me ensinou muitas coisas já, né, muitas coisas já. E na sua fala, me vem uma frase que está sendo recorrente nessa semana para mim, que é a ideia de que todos somos filhos do mesmo pai, né? E a gente poderia dizer também, né, mas é um pouco excludente dizer que todos somos filhos de uma mesma mãe, né? Mas essa mãe não, para alguns significa Nossa Senhora, para outros significa Mãe Terra. Por isso que eu gosto aí de dizer que todos somos filhos de um mesmo pai. E o PARI, então, é essa tentativa de abraçar, né, essas realidades distintas e essas verdades oriundas de diferentes realidades. E hoje, então, com a presença da Márcia como sua moderadora, olha que maravilha, né? Ela vem lá de Sergipe, trazendo orientandas para encontrar conosco, aqui em Franca, né, no nosso interior paulista, para dizer que todos somos filhos do mesmo pai. Muito obrigada por essa agregação que fizemos aí no final dessa jornada de hoje. Um beijo para vocês. Muito obrigada, gente. Beijos. Muito obrigado pelas palavras, professor. Nem sei o que eu te digo. Gente, muito obrigado. Agora a gente volta com o ciclo de palestras no dia 23 e 24. Assim que a gente tiver as mídias de divulgação, a gente passa para vocês. Queria agradecer em nome do Grupo PARI. Pedir para vocês se inscreverem no canal do Grupo PARI no YouTube. Todas essas palestras vão ser disponibilizadas lá. Tem vários também já vídeos publicados. Compartilhem, curtam, ajudem a gente também a crescer nesse sentido. E, enfim, professora, quer colocar mais alguma coisa? Não, finalizamos assim. Até o nosso próximo dia é dia 22, certo, Ticiano? Dia 23. 23, é uma sexta? Isso, sexta-feira. Então, esperamos vocês. Vocês que estiveram hoje, juntem-se a nós no nosso próximo encontro, por favor. Por favor, gente. Tchau, tchau. Bom final de semana.